Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, essa semana nós não teremos a nossa tradicional live, mas eu vou deixar a aula gravada aqui para vocês. Então, tem o material de slide, tem atividade e frequência, não se esqueçam de fazer, e a nossa aula gravada propriamente dita, para vocês acompanharem um pouquinho melhor a nossa matéria. A gente não tem a nossa live, mas é por uma boa causa, né? Essa semana a gente tem a Semana de Ciências Biológicas. Gente, e cada palestra melhor do que a outra, eu, se fosse vocês, não perderia absolutamente nada. Realmente vale a pena, tá? Mas para vocês não perderem a Semana de Ciências Biológicas e a nossa aula de Fisiologia Vegetal, então o professor Klaus está gravando a aula para vocês. Também é para vocês não sentirem saudades do professor Klaus, né? Ficar 2 semanas sem ver o professor Klaus não dá, né? É muito tempo sem ver o professor Klaus. Então, hoje, a gente vai falar, continuar falando do assunto água, planta, então vamos falar do balanço hídrico das plantas e dando uma ênfase para transpiração e gutação. A gente vai também falar do que afeta o balanço hídrico, os mecanismos que as plantas podem desenvolver para não terem prejuízo no seu balanço hídrico, e, entre outras coisas. Então, vale a pena, é uma aula bem legal. Então, vamos lá? Eu vou compartilhar agora com vocês aqui os nossos slides, vou continuar usando aqui meu digitalizador, né? Mesa digitalizadora para conversar com vocês. Uma aula normal. A única coisa é que eu não estarei live com vocês, ao vivo com vocês. Vamos lá? Já vou compartilhar aqui. Como sempre, o professor Klaus tem uma certa dificuldade para compartilhar as coisas, mas daqui a pouco vocês já estarão vendo o nosso material. Bom, espero que estejam vendo o nosso material. Já estamos na semana 4. Nossa, parece que foi ontem, né, que a gente começou as nossas aulas do segundo semestre, né? Para alguns de vocês, já o último semestre, né? Parece que foi ontem, mas já estamos na semana 4. Dando continuidade à questão da água com as plantas, hoje a gente vai falar do balanço hídrico das plantas, propriamente dito, entre vários assuntos, transpiração e gutação. Antes de a gente entrar em transpiração e gutação, é bom a gente relembrar dois conceitozinhos básicos que a gente viu no final da aula passada, que fazem parte do balanço hídrico da planta. Obrigatoriamente fazem parte do balanço hídrico da planta. Em primeiro lugar, água no solo. Deixa eu pegar, o professor Klaus aqui vai pegar a caneta. Opa, não pegou a caneta. Em primeiro lugar, água no solo. Opa, tá aqui. Água no solo. Vocês se lembram que eu falei aula passada que a planta ela só absorve aquela água livre do solo, água livre, e daí vai pelas raízes, né? Então a gente já vai falar sobre isso de novo. Então ela absorve a água livre, aquela água que está disponível para as plantas. O ideal é que o solo esteja na sua capacidade de campo. O que significa isso? Que todos os poros que passíveis de serem ocupados pela água livre sejam ocupados com alguns poros liberando o ar, oxigênio para a planta respirar. Quando o solo inunda, a água entra em grande quantidade e expulsa o ar, expulsa o oxigênio. Então as plantas, as raízes não conseguem respirar. E um outro ponto muito importante é o ponto de murcha permanente, onde que tem tão pouca água no solo, tão pouca água que a planta não consegue mais retirar. Então, normalmente, em ponto de murcha permanente, essa água livre desaparece e só fica o que a gente chama de água adsorvida. A água que, por forças de Van der Waals, ficam grudadas, digamos assim, nas partículas de solo. Esta água é muito difícil para a planta retirar. Então, quando só tem essa água, daí a planta não consegue mais retirar a água
que ela precisa da água livre, e vai perdendo água, vai perdendo água, vai perdendo água, até que chega um ponto onde que, mesmo que eu forneça água, ela não consegue mais voltar atrás, ela não consegue mais se recuperar. E daí a gente viu também no finalzinho da aula passada, vocês se lembram? A água no solo, ela é absorvida pelas raízes. E para isso, ela pode ocorrer, ela pode acontecer de duas formas diferentes, né? Ou pelo potencial osmótico, perdão, professor, ou pela pressão, que é o fluxo de massa. O potencial osmótico é a osmose. Se vocês ainda estão com dúvidas sobre isso, revejam a aula passada. Daí ela entra na raiz e chega na endoderme por Perdão, pessoal, perdão. Desculpa. Ela chega, entra na raiz e chega à endoderme por três vias básicas. Primeiro, a apoplástica, que é um transporte, o fluxo de massa, e vai pelos espaços entre a parede e a membrana celular, os chamados espaços intercelulares. No final da aula passada, a gente também viu que a água pode entrar via transmembranar ou transmembrana, e daí o mecanismo é osmose, e ele atravessa as células lado a lado. Sempre duas membranas, uma na entrada da célula e uma na saída da célula. E daí ele vai entrar na outra célula, sair dessa outra célula e assim por diante. E a via simplástica, que também é um tipo de transporte em massa, o fluxo de massa, vai de célula para célula pelos plasmodelos, são estruturas na superfície da célula. E que faz a ligação entre os citoplasmas das diferentes células. E no final da aula eu mostrei para vocês, né? Isso daqui é um pelo absorvente. Deixa eu pegar aqui a caneta. Isso daqui é um pelo absorvente, né? É um pelo por onde a água entra, e daí ela pode entrar via simplástica ou transmembranar, que vai de célula para célula, uma pelas paredes da célula, outra pelos plasmodelos. Ou via apoplástica, que é entre os espaços intercelulares, até chegar no xilema. E daí do xilema, ele vai por toda a planta. Aqui está na raiz. Até mesmo porque tem os pelos absorventes. A grande maioria das plantas só tem pelos absorventes na raiz. E daí o xilema leva para outros locais da planta, né? Outras partes da planta. Então, gente, até aí vimos na aula passada. Hoje a gente vai avançar mais um pouquinho. Entrou na raiz e o que acontece no resto? Como que isso afeta fisiologicamente a planta? Em casos extremos, como seca, o que a planta pode fazer? Então, vamos continuar a conversar um pouquinho mais. A água do solo entrou pela raiz por aquelas três vias, e daí ela precisa ser translocada para a parte aérea, né? Senão, não adianta nada. Se a água ficar só na raiz, a planta não vai crescer. Inclusive, este foi o grande motivo da evolução das plantas terrestres. Plantas, não plantas, tá? Plantas terrestres. Quando as plantas conseguiram desenvolver mecanismos para transportar essa água mais adiante. Quem transporta a água na planta, não só a água, né? Mas outras coisas também, é o xilema. A gente já viu ali na figura do slide passado. Então, ele transporta água, transporta minerais e também algumas moléculas orgânicas, desde que elas não sejam muito grandes. Esse transporte, ele precisa de duas uma condição. Então, ele pode ter, para isso, pressão positiva na base. Então, a raiz fazendo pressão positiva para a água subir pelo xilema, ou uma pressão negativa na parte aérea. Então, seria a folha fazendo uma pressão negativa. O que significa isso? Se a raiz faz uma pressão positiva, ela empurra a água para cima. Se a folha faz uma pressão negativa, ela puxa a água. Lembrem-se, a gente discutiu isso aula passada, inclusive, diferencial de pressão, sempre da maior pressão
para menor pressão, da maior concentração para menor concentração. Isso acontece com o clima também, né? Áreas de alta pressão, áreas de baixa pressão, etc. Tá? Então, pode acontecer essas duas situações, pressão positiva na base e pressão negativa na folha, ao mesmo tempo? Pode. Pode acontecer só um, pode acontecer só outro, tá? Normalmente, quando a planta é bem hidratada e tem uma alta umidade relativa do ar, então a pressão da raiz é maior, tá? Normalmente. Agora, para a pressão da folha, pressão negativa da folha ser mais importante, a planta precisa estar em mau estado de hidratação e baixa umidade relativa do ar, tá? Dá para a gente saber, por exemplo, quando tem pressão positiva nas raízes. Quando as raízes fazem, digamos assim, força para mandar água até a parte aérea. Em alguns tipos de planta, em alguns tipos de ecossistemas, principalmente florestas pluviais tropicais, começam a se formar gotas na superfície da planta. Isso é chamado gutação, por causa das gotas. Então, o que acontece? A pressão das raízes é tão grande que ela chega a expulsar, digamos assim, entre aspas, a água lá nas folhas, nos ápices das folhas. Mas não é qualquer situação que isso ocorre. Precisa ter umidade relativa do ar muito, muito alta, tá? Então, quando você tem umidade relativa do ar, a planta está bem hidratada, caso de florestas tropicais, se forma uma pressão tão grande das raízes para cima que começam a se formar gotas na superfície das folhas. E aqui eu tenho exemplos, né? Se vocês procurarem na internet, nossa, tem cada foto, cada situação uma mais legal do que a outra. Olha aqui uma gota. Bem sempre nos ápices, né? Bem sempre nos ápices. Olha aqui mais uma gota. Né? Isso no caso de milho, uma gramínea onde tem folhas mais pontudas e etc. Mas isso pode acontecer em outros tipos de plantas também, sem questão nenhuma. Isso é uma maneira da planta se equilibrar com o ambiente e também quando ela não precisa tanta água assim, né? Não armazenar tanta água dentro da sua própria estrutura. Então, esse é o fenômeno de gutação. Se vocês verem uma planta com essas pontas, as pontas das folhas com gotículas, tenho certeza de algumas coisas. Primeiro, a raiz está fazendo uma pressão muito grande para mandar essa água para cima. Segundo, a umidade relativa do ar está muito alta. Com certeza está próxima de 100%. Como é 100%? Chuva. 100% é chuva. Próximo disso é quase chuva, quase ao ponto de chuva. Quando está chovendo, a umidade relativa do ar é 100%. Tá? Esse é um fenômeno bem interessante que a planta usa até para fazer o seu balanço hídrico, para equilibrar a quantidade de líquidos dentro da própria planta. E daí, as raízes mandam até as folhas, só que daí a folha tem mecanismos, então a água move-se para toda a extensão do sistema vascular, né? Só que a folha tem mecanismos para equilibrar o conteúdo de água dentro da planta com o conteúdo de água fora da planta, né? Então ela tem o que a gente chama de pontos, deixa eu pegar minha caneta aqui, ela tem o que a gente chama de pontos de evaporação. Esses pontos ficam nas paredes celulares do parênquima lacunoso das folhas. Se lembram lá na primeira aula, onde que a gente fez uma revisão de alguns conceitos, principalmente de anatomia? Parênquima lacunoso que tem nas folhas, entre os lados das folhas, né? Então, tem câmeras subestomáticas antes dos estômatos, tem os tíulos e tem a cutícula também,
que serve para equilibrar a quantidade de água dentro da planta com a atmosfera externa. E o que ela faz para isso? Ela joga a água para fora na forma de vapor. Em alguns casos, a planta pode perder muita água e daí acaba que ela morre, né? Então, tem algumas plantas que, por exemplo, desenvolveram uma cutícula serosa que evita a saída da água. Essa cutícula consegue evitar, ou ela controla em torno de 5% da perda de água da folha. Então, quanto maior essa cutícula, menor a perda de água. Quanto menor essa cutícula, maior a perda de água. E tem o caso dos estômatos também, né? A gente vai ter uma aula só de estômato lá no meio de setembro, dia 15 de setembro, onde que a gente vai falar mais dos estômatos. Então, vocês vão ver que hoje eu vou passar, vou fazer em passant. Né? Gostaram? Francês? Em passant. Eu vou passar pelos estômatos, mas não vou entrar em detalhes. Mas os estômatos também fazem esse equilíbrio da água da folha com a atmosfera, né? Então, os estômatos são muito importantes para a absorção de CO2, que vai atuar na fotossíntese, e a perda de água na forma de vapor, que é o processo de transpiração que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, os estômatos também são muito importantes para essa movimentação de água da folha para a atmosfera. Então, o que acontece? Eu até coloquei aqui um pequeno texto para vocês acompanharem bem o que acontece? A trajetória da água pela folha. Então, vocês estão vendo aqui o xilema, né? Aqui tem o xilema. A água vem pelo xilema, ela é puxada pelo xilema e vai até o mesófilo, essa camada interior, digamos assim, da folha. E daí ela é evaporada, ela entra na forma de vapor nesses espaços intercelulares entre as células. O vapor de água vai se difundir, ele vai para cada vez mais lugares, né? Ele vai se espalhar por esses espaços intercelulares e ele pode sair, então, da planta através dos estômatos. Isso daqui é um estômato, isso daqui também é um estômato, tá? Então, ele vai sair através dos estômatos. Como isso? Por que isso? Porque aqui fora tem um baixo conteúdo de vapor de água e aqui dentro um alto conteúdo. Então, aqui tem maior pressão e aqui tem menor pressão. Então, ele vai da maior para menor pressão. Os estômatos se abrem. A gente vai falar, numa aula mais tarde, quais são os motivos que levam os estômatos a se abrirem ou fecharem, tá? Num esquema muito parecido com esse, tem a entrada de CO2 pela planta, né? Então, aqui fora, eu tenho um alto teor, alta pressão, eu tenho uma alta concentração de CO2 e ele entra da maior pressão para menor pressão. Aqui eu tenho menor pressão, baixo CO2. Então, ele tende a se igualar à pressão, então ele entra pelo estômago para igualar essa pressão. Aqui, no caso do vapor d'água, quando que vai parar isso? Quando a pressão está igual. Se aqui fora está muito seco, ele vai perder água, vai perder água, vai perder água. Se aqui fora está muito úmido, por exemplo, está chovendo, ele vai igualar a pressão. Então, daí ele não vai perder água. Mas se aqui fora está muito seco, ele vai jogar a água para fora na forma de vapor de água. O contrário se dá, né, com o CO2. Eu tenho muito CO2 aqui fora, e daí isso faz parte das características da atmosfera, né? E ele vai tentar igualar com o CO2 aqui dentro. Então, por diferencial de pressão, ele vai entrar no tecido da folha, tá? Ele faz o contrário do que o vapor de água faz. Extremamente importante isso, tá, gente? Vamos então ver o processo de transpiração. Vamos pegar nossa caneta aqui.
a gente já viu uma boa parte, né? Já citamos ali, mas a transpiração, ela é responsável por 95% da água que é perdida, tá? Tem um restante pequenininho, assim, que vai para o aquecimento e para o metabolismo, mas muita água é perdida pela transpiração. E os 5% restantes aqui é por gutação, né? Que a gente já tinha visto em um slide anterior, tá? A transpiração, ela pode ser por 3 mecanismos básicos. Através dos estômatos, de novo, a gente vai ver uma aula específica de estômago, que a gente, então, chama de transpiração estomática. Pode ser também pela epiderme cutinizada, que a gente chama de transpiração cuticular, tá? É claro, se ela tem uma cutícula serosa, grossa, ela vai perder menos água por transpiração. Normalmente é uma planta xerófila, né, que vive em ambientes bem secos, tipo um cactus, né? Que daí ele acaba desenvolvendo uma cera, uma estrutura muito parecida com cera, que é essa cera que a gente conhece, acaba desenvolvendo essa cera para não perder a água pela cutícula, pela superfície da folha, né? E tem superfícies suberizadas, que daí são outras substâncias, que a gente chama de transpiração peridérmica. Então, transpiração cuticular, sem dúvida nenhuma, é o mais importante dos 3 tipos de transpiração. A transpiração cuticular, que é a segunda mais importante, e a terceira, que tem bem menos importância, que é a transpiração peridérmica. Mas, professor, por que existe essa tal de transpiração? A água não é bom para a planta? É, mas ela precisa equilibrar uma série de coisas, né? Eu sempre digo, né? Qualquer substância em excesso é ruim. Se você tomar 30 litros de água em um minuto, você vai morrer. Pode ser água pura, mas você vai morrer, né? Então, a transpiração é muito importante para a absorção e distribuição de água e sais minerais pela planta. Ela tem um papel importantíssimo para resfriamento da planta. Vocês viram que a água vem pelo xilema e daí ela passa pelas paredes do xilema e entra na forma de vapor de água. Ela capta calor da planta. Quando o estômago abre e daí dentro da planta, da folha, do tecido, está uma alta concentração de vapor de água, comparando com menor concentração fora, ele tende a sair. O que ele faz? Ele leva esse calor junto. Está em vapor de água porque ele vai captando calor da planta, até se transformar em vapor. E daí o estômago abre exatamente, não só para equilibrar por fora, com o que está de concentração fora, mas aproveitar esse desequilíbrio para jogar calor para fora. Calor que está contido no vapor de água, tá? E outra coisa é a turgidez, né? Turgidez das células, manter a turgidez ótima, né? O que é uma vantagem. O problema é quando a transpiração é muito grande, daí ele vai causar perda de turgidez, da turgescência das células, dos tecidos. Daí se torna uma desvantagem. A maior função da transpiração é a absorção e distribuição de água e de sais minerais e o resfriamento da planta. A turgidez também é super importante, mas a transpiração tem um papel um pouquinho menor. São 2 fatores principais que atuam na transpiração. O primeiro fator, e vocês já viram lá na figurinha, né? Deixa eu pegar de novo a caneta aqui, ó. A diferença na concentração de vapor d'água entre a folha e a atmosfera externa. Vou voltar aqui na figurinha, né? Deixa eu passar a borracha aqui, daí a gente já explica de novo. Vou até pegar uma caneta aqui de outra cor. O que vocês acham? Pegar uma caneta verde aqui. Então, sai do xilema em forma de vapor, vai nos espaços intercelulares, tá? E vai ocupando tudo. Aqui se forma
uma alta concentração, então a pressão é maior, e aqui fora tem menor pressão. Então, o que faz a água sair? É o diferencial de pressão. Maior pressão para menor pressão. Ótimo, a gente já falou isso. Então, este é, sem dúvida nenhuma, vou mudar de cor a caneta, é, sem dúvida nenhuma, o principal mecanismo que provoca a transpiração. Tem um outro mecanismo que a gente chama, de forma geral, resistência difusional. Resistência, né? Resistir. Difusional, relativo à difusão. Difusão é se difundir, ir cada vez mais longe, ocupar mais espaços, né? Então, é uma resistência a que a difusão ocorra. E daí a gente tem a resistência estomática, que a gente chama de RS, a resistência difusional se chama R. A resistência, daí dentro da resistência difusional, um tipo de resistência muito importante que é a estomática, a RS, onde os estômatos não vão abrir. Se eles não abrem, se eles ficam fechadinhos, a água que está dentro não consegue sair. Por quê? Está fechado, não tem ponto de saída. A água só consegue sair quando os estômatos se abrem e daí se forma um diferencial de pressão. Mais pressão dentro da folha, menos pressão fora. Vai de mais para menos pressão. Este é o principal fator da resistência difusional, tá? Mas tem também a resistência da camada de ar limítrofe. Então, eu tenho a folha aqui, e daí, por exemplo, eu tenho estômatos aqui embaixo, aqui em cima, vamos pegar aqui em cima, é mais fácil de ver. Eu tenho estômatos aqui, e daí o ar em volta da folha faz resistência. O ar em volta da folha não deixa, ele faz pressão. Isso ocorre só, principalmente quando está muito frio, porque quando está muito seco o ar sobe, e daí tem menos pressão. Quando está muito frio, alguma coisa assim, o ar mais pesado, ele abaixa em cima da folha e faz resistência. E daí, quando o ar está muito úmido, por exemplo, quando está chovendo. Quando está chovendo, o ar fora tem tanta água quanto o ar dentro da folha. Então, não se forma o diferencial de pressão e a água não consegue sair. Então, o ar pode fazer essa resistência, ar muito frio e ar com alta umidade no ar também. Um outro fator é o movimento da água pelos estômatos, regido pelo próprio estômato. Isso a gente vai ver em uma aula posterior, tá? Hoje eu não vou entrar em detalhes sobre isso, que eu quero falar daí em uma aula só sobre os estômatos. Bom, a nossa aula de hoje é sobre o equilíbrio dinâmico. Então, isso significa o quê? A gente já viu a água no solo, como a planta absorve essa água, como ela manda por todos os cantos da planta, né, pelo xilema. A gente vai ter uma aula também só sobre floema e xilema. Daí a gente viu que a água pode sair por gutação, pode sair por transpiração, que os estômatos têm um papel extremamente importante nisso daí, tá? Mas tudo isso daí é porque a planta precisa entrar em equilíbrio. É o que a gente chama de balanço hídrico. Tem que ter água o suficiente dentro da planta para que ela sobreviva, para que ela cresça, tá? Então a planta tem esses mecanismos todos por causa desse tal de equilíbrio do balanço hídrico. E a gente chama esse equilíbrio, pessoal, de equilíbrio dinâmico. Por que equilíbrio dinâmico? Porque ele sobe e desce o tempo todo, ele sobe e desce o tempo todo. A planta está lutando 100% do tempo, 24 horas por dia, para manter esse equilíbrio, para ter água suficiente dentro da planta. Não é um equilíbrio estável. A planta chegou até o equilíbrio no balanço hídrico, pronto. Ela sentou, entrou no esplêndido, que nem fala o nosso hino, né?
É o hino brasileiro, né? O hino nacional que fala isso. Sentou em trono esplêndido. Ah, não preciso fazer mais nada, tá tranquilo. Não é bem assim. A água, ela quase que trava uma guerra com a planta. Não, eu vou sair, não, eu vou ficar, não, eu vou sair, eu quero que você fique, e assim por diante. E isso ocorre o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O nosso corpo também faz isso. Você sai para correr, começa a suar. Quando, prestem atenção, quando você faz um exercício físico em tempo muito seco, você quase não sua. O equilíbrio da umidade do teu corpo com o clima é diferente. E assim por diante. Então, o balanço hídrico nada mais é do que a diferença entre a água absorvida e a água perdida. A planta precisa chegar a níveis razoáveis. Isso vai depender da taxa de absorção pela raiz, que daí vai depender da quantidade de água que tem no solo, né? A raiz só vai tirar água livre, lembrem-se disso. Depende da condução dessa água pelo xilema para diferentes partes da planta e também depende da perda de água pela planta por transpiração e gutação. Então, o que, que acontece? Eu falei para vocês que é um equilíbrio dinâmico, né? É um equilíbrio meio assim, né? Então, isso oscila o tempo todo. Oscila o tempo todo. Então, uma hora tem mais água, outra hora tem menos água, então tem desvio positivo, tem desvio negativo, e a planta vai lutando com a água, vai lutando com o ambiente para tentar manter aquele equilíbrio. O que, que a água a planta tenta? Ela não vai conseguir ficar parada num equilíbrio estável. Então, ela tenta que isso mude muito pouco. Não que de repente caia muita a quantidade de água e daí a planta tem que ir lutar para ter água de novo. Ela tenta equilibrar em torno de uma média. Só que esses desvios podem ter curta ou longa duração, né? Curta duração é coisa pequena, no mesmo dia, talvez do dia para a noite e etc. Então, a curto prazo ou curta duração é o que a gente chama, o que, que acontece ali na planta? É a ação combinada de vários mecanismos reguladores do estado hídrico, principalmente a ação dos estômatos. Então, a planta está perdendo muita água, os estômatos fecham. A planta tem bastante água, os estômatos abrem. Conforme o clima, os estômatos abrem e fecham. Então, essas oscilações ocorrem ao longo do dia. E só que, assim, fica longe do equilíbrio. Quer dizer, durante o dia ela vai perdendo a água. O balanço hídrico fica negativo. Durante a noite, ele quase não perde a água. Então, fica próximo de zero, próximo do equilíbrio. Daí, o que, que acontece? Daí, a planta tem que absorver mais água durante o dia, no começo do dia. Daí, ela vai perder a água do meio do dia para o final do dia. E daí, à noite e de manhã, ela tem que recuperar essa água. E assim vai, e assim vai. A planta quase não perde água durante a noite. Claro que depende do clima, né, gente? Ela perde mais água durante o dia, onde as temperaturas estão maiores, tem ação direta do sol e assim por diante. Então, o balanço hídrico fica negativo à medida que o dia vai passando. Daí, à noite, ele quase não perde a água e ele precisa daí readquirir a água no começo da manhã, à noite no começo da manhã, para voltar ao equilíbrio, porque ele sabe que durante o dia vai ficar negativo de novo, tá? Então, o que, que acontece, por exemplo, quando a gente tem uma época de seca? Como Curitiba, eu estava conversando há pouco com um amigo meu, cara, a gente nunca viu uma seca como essa. Né? Ele é mais velho do que eu, inclusive, mora aqui desde sempre e nunca vi. Ele mora ali em Piraquara, comentou comigo que as represas lá da região de Piraquara estão vazias, literalmente vazias. Então, o que, que acontece? Esse balanço hídrico, eu acabei de falar para vocês, né? Ele começa o dia, ele vai absorvendo a água, vai até o meio do dia.
Depende da temperatura local, depende de um monte de coisa, mas em modo geral, assim. Daí vai aumentando muito a temperatura, ele vai perdendo água, vai perdendo água. Durante a noite, ele não perde praticamente a água. Ele pode reabastecer com água. Chega de manhã, ele vai aumentando de novo. O que acontece quando a gente tem períodos prolongados com seca? Não tem essa recuperação. O conteúdo hídrico não é totalmente restabelecido durante a noite e no começo da manhã. Então, ele está durante o dia. Aqui é o equilíbrio, tá? Daí, durante o dia ele começa a perder. Quando chega à noite, o certo é ele ganhar, subir de novo para o equilíbrio. Por isso que é equilíbrio dinâmico, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O que acontece em períodos de seca? Ele desce, como não tem água, ele não consegue subir de novo. Então, ele fica lá embaixo. O conteúdo de água fica lá embaixo. Isso vai piorando de dia para dia para dia, mais dia, mais dia, mais dia, mais dia. Ele não consegue tirar água até que chega o ponto de murcha permanente, onde que você pode jogar água, a planta não consegue mais se recuperar, porque as células já estão tão danificadas, principalmente células das raízes, mas não só células das raízes, o xilema também e outras partes, estão tão danificados que não conseguem mais absorver água. Isso só vai melhorar com a volta das chuvas. E daí a gente chama de oscilações sazonais. A gente vai ver num slide daqui a pouquinho algumas coisas que as plantas fazem quando elas vivem num clima onde que tem essas oscilações sazonais. Tem uma época do ano que é seca e outra úmida. Professor, o senhor falou que ela não consegue mais voltar, pode chegar no ponto de murcha permanente, né? Mas então, quando dá grandes secas, a planta morre. E naqueles lugares onde que a gente sabe que vai dar seca, né? Daí as plantas evolutivamente desenvolveram formas para acumular água. Então, o equilíbrio dinâmico delas, nesses casos, não se dá porque ela absorve a água dinamicamente o tempo todo. Absorve e perde, absorve e perde, absorve e perde, absorve e perde. Se dá porque ela, durante a época com maior quantidade de água, a estação do ano com maior quantidade de água, ela absorve a água e fica aí de parada. Daí, ela vai tirando aquela água da reserva aos poucos e vai utilizando. O equilíbrio dinâmico é outro, mas essas plantas, elas evoluíram em climas dessa natureza, onde que você tem uma estação de chuva e uma estação de seca. Então, elas têm certas estruturas para aguentar isso daí. Olha o que acontece, né? Aqui, oscilações de curto prazo de reposição, isso daqui é no algodoeiro, né? Então, assim, aqui é a transpiração, essa primeira aqui é a transpiração, né? E esse daqui é o conteúdo hídrico, quanto tem de água. E esse outro aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui, esse outro aqui é a absorção. A absorção. Então, vocês estão vendo, até bom pegar outra cor aqui. Vocês estão vendo. Vai sumir a minha cor verde? Vou colocar a cor verde de novo. Aqui é a absorção. Opa, o senhor está meio. Então, vocês estão vendo que tem uma ligação entre a transpiração e a absorção e o conteúdo hídrico, né? Então, a absorção atinge o seu mais alto nível aqui, vai caindo. Daí, quando ela começa a subir, a água absorve mais, ela demora um pouco, tem um hiato de tempo aqui, ela absorve mais água para compensar aquela transpiração. Daí a transpiração, como tem mais água, aumenta a transpiração, vai caindo a absorção. Quando a transpiração chega no auge, a absorção aumenta e assim por diante. E o conteúdo hídrico está ligado direto à absorção, né? Quanto maior a absorção, maior o conteúdo hídrico. Isso é importante, isso é bem interessante. Aqui,
ocorre em um tempo de seca. Então, aqui eles colocaram em dias aqui, né? Uma semana aqui, né? Deixa eu até escrever aqui. Uma semana. O que acontece aqui? O potencial hídrico em milipascal, o potencial hídrico da folha e da raiz. A raiz sempre tem um potencial hídrico maior, uma capacidade de retirar água bem maior do que a folha. E aqui a quantidade de água, o potencial hídrico do solo, tá? À medida que o potencial hídrico do solo vai caindo o potencial hídrico da raiz. Tudo depende do solo. Se eu tenho menos água no solo, como vocês estão vendo aqui, a raiz vai absorver menos água e a folha vai absorver menos água ainda, tá? O que acontece? Aquela coisa que eu já expliquei para vocês, em um período de seca. Se eu não tenho seca, se eu tenho bastante água livre no solo, a planta vai perder a água, vai perder potencial hídrico, né? Durante o dia, à noite e começo da manhã, ela vai restabelecer o potencial hídrico, vai restabelecer o balanço hídrico. O problema é que o solo não tem água e ele vai perdendo água ao longo do tempo. Então, no primeiro dia, vai cair, não consegue subir. No segundo dia, vai cair mais um pouco, não consegue subir. No terceiro dia, vai cair mais um pouco, não consegue subir. No quarto dia, vai cair mais um pouco, não consegue subir. Até que chega um ponto onde que não tem mais condições de tirar água do solo. A planta murcha. O ponto de murcha permanente. Tá? É assim que funciona. Então, a gente vê bem nesse gráfico aí como que funciona. Depende da quantidade de água no solo, depende do potencial hídrico do solo. Tá? Se a raiz não consegue puxar, vai diminuindo cada vez mais a folha, vai diminuindo cada vez mais a folha e assim por diante. Tá? O balanço hídrico não é mais restabelecido durante a noite. Tá? Muito importante a gente notar isso. Por isso que quando a gente tem que fazer irrigação, quando vocês vão molhar a plantinha de vocês têm que molhar a plantinha antes desse ponto de murchamento aqui. Se chegar nesse ponto de murchamento, a planta não volta mais. A não ser que ela tenha mecanismos, estruturas para guardar água, daí é outros 500, tá? E o que pode causar essa deficiência hídrica? Né? Duas causas básicas. Eu acabei de falar. Redução do potencial hídrico do solo. Quer dizer, menos água livre do solo. Tá? Se eu tenho menos água livre do solo, o potencial hídrico do solo abaixa e abaixa a quantidade de água na planta, o potencial hídrico na planta. E uma outra causa básica dessa deficiência hídrica é a defasagem, a diferença diária entre a transpiração e a absorção. Então, quando a transpiração é maior que a absorção, né, daí eu tenho um balanço hídrico negativo. Isso se dá quando tem alguma resistência ao movimento da água dentro da planta, a, a água não consegue se espalhar, vai só pelas folhas, sai pelos estômatos e etc. E as taxas de absorção e transpiração serem controladas por fator distinto. Na verdade, o certo é a taxa de absorção e transpiração ser muito próxima. Então, aquilo que a planta absorve de água vai para a planta, para os seus mecanismos internos, e uma parte sai para a transpiração. Então, isso tem que ficar muito próximo. Se eu tenho uma transpiração muito maior do que a absorção, eu perco água. Sai mais água do que entra. E quando isso tem fatores distintos, diferentes, atrapalhando isso daí, por exemplo, não tem água no solo, daí não consegue absorver, mas por um outro fator climático perde muita água, a água que entra não repõe a água que sai.
O que pode afetar a transpiração? Eu falei aqui, a taxa de absorção e a taxa de transpiração serem controlados por fatores distintos. O que pode trabalhar na taxa de transpiração? VPD, que é a diferença de pressão de vapor, menos vapor, mais vapor. Temperatura do ar, quando está muito quente lá fora, muito vento lá fora. A área foliar muito grande. A estrutura da folha, principalmente quando ela está virada, está deitada para o sol. Então, algumas plantas, já até expliquei isso numa aula anterior para vocês, colocam as folhas em pé para perder menos água, como, por exemplo, as gramíneas, né, no geral. A abertura de estômago está abrindo mais ou menos o estômago, e a diferença de potencial hídrico entre a planta e o solo. E o que afeta a absorção? De novo, o potencial hídrico do solo é a condutividade hidráulica. Condutividade hidráulica é quanto de água passa no solo por uma seção transversal. Isso eu adoro, eu já fiz muito condutividade hidráulica de solo na minha vida. Então você faz um corte no solo, é como se fosse um cano, você considera o solo como um cano. Então, quanto de água passa naquele cano, naquele ponto do cano por um certo período de tempo. Então, quando a condutividade hidráulica é muito baixa, tem pouca água no solo, tá? O que afeta a absorção? Então, quando o sistema radicular é pequeno e é superficial e está em seca, a planta não vai absorver água. Quando o sistema radicular é grande, vai lá para o fundo, mesmo em época de seca, ela consegue puxar água lá do fundo. Permeabilidade da raiz, algumas raízes são menos permeáveis, outras mais permeáveis. Então, quanto mais permeável, maior é a taxa de absorção de água do solo. Temperatura de água do solo. Quando a água está muito quente ou muito fria, diminui a taxa de absorção. A aeração do solo. Eu falei para vocês que a planta precisa de água livre, mas precisa ter ar dentro do solo. É o que a gente chama de atmosfera do solo. Se não tiver ar, as raízes não conseguem respirar. E por fim, né, eu já tinha falado, potencial hídrico do solo e condutividade hidráulica. Professor, mas daí as plantas vão morrer assim? Algumas vão. Aquelas que não estão acostumadas a períodos de seca, o equilíbrio dinâmico do balanço hídrico vai ficar sempre negativo, até chegar ao ponto de murcha permanente. Daí a planta morre, tá? Então, algumas plantas desenvolveram mecanismos de adaptação ao déficit hídrico, à falta de água. Déficit é falta, hídrico é água, né? E alguns desses mecanismos podem trazer uma consequência para a planta, que é a redução na atividade fotossintética. Já vou mostrar para vocês. Quanto maior a produtividade biológica, olha lá, ecologia, produtividade primária, se lembram disso? Quanto maior a produtividade biológica, aumenta a capacidade de absorção de água e reduz a perda de água. Quanto maior a atividade da planta, mais água ela absorve, claro que depende do ambiente, e menos água ela perde. Mas, assim, as plantas, para escapar à seca, elas acabam desenvolvendo alguns mecanismos essenciais. Um deles é o ajuste do ciclo de vida a pequenos períodos de suprimento adequado de planta. O que significa isso? Se eu, em 12 meses, eu só tenho 4 meses de água, de chuva, então a minha planta vai desenvolver um ciclo de vida naqueles 4 meses. Estão entendendo? É bem simples de entender. Então, assim, chove, sei lá, de julho, agosto, setembro, outubro. Julho até outubro. Então, a planta vai crescer mais nesse período de julho a outubro, aproveitando a água. Daí entra em período de seca, novembro até junho do ano que vem, do ano seguinte. Daí a planta tem um mecanismo
pode ser virar semente, perder toda a parte aérea, só ficar com o sistema radicular, pode ter várias coisas. Mas ela vai criar um mecanismo para sobreviver o resto do tempo, assim como se fosse uma hibernação. Não é uma hibernação, mas é para vocês entenderem. É como se fosse uma hibernação. E isso a gente aproveita também para a agricultura, né? É bem interessante, porque em regiões de seca, normalmente a gente tem cultivares, variedades precoces. Quer dizer, com ciclo de vida menor. Então, uma soja, em vez de 90 dias, 70 dias, 75 dias, um milho, em vez de 120 dias, 90 dias, 80 dias. E daí a gente planta exatamente na época de chuva, para ele germinar, crescer, dar um milho, dar a soja e a gente poder colher. Então, os cultivares precoces, isso, gente, não é uma invenção da agricultura, isso é imitar o que já acontece no ambiente normal. É pegar uma adaptação do ambiente normal. Porque se eu tenho um lugar com uma época de seca bem definida, as plantas não vão crescer. Então, elas se adaptaram ao longo de milhões de anos para que naquela época de seca a atividade biológica dela reduza bastante. E quando chega a época de chuva, a atividade biológica delas dispara, tá? E a gente usa isso na agricultura. Adaptações também estão muito ligadas à morfologia das plantas, né? Eu vou mostrar algumas adaptações. Então, aqui são os mecanismos, e na outra coluna, como fica a atividade, como fica a atividade fotossintética. Então, a planta, para fugir da seca, ela pode ter um rápido desenvolvimento fenológico, crescer bastante. E como as folhas continuam ali, não tem redução da atividade fotossintética. Tem plasticidade do desenvolvimento. Então, numa fase do desenvolvimento ela cresce mais, noutra fase menos, e assim para aproveitar a época de mais água, né? Plasticidade de desenvolvimento também não tem redução. Ela pode aumentar a profundidade ou densidade do sistema radicular. Então, o sistema radicular vai ficar cada vez maior. Não vai afetar a atividade fotossintética. Assim como reduzir a resistência ao fluxo de água do solo para as folhas, né? Então, ela vai desenvolver mecanismos fisiológicos, vai diminuir essa resistência. Também não tem redução da atividade fotossintética. Mas ela pode aumentar a resistência cuticular ou estomática. Quer dizer, fazer camadas de cera na cutícula ou fechar o estômago. E isso vai dar redução na atividade fotossintética. Assim como reduzir a quantidade de radiação absorvida pelas plantas. Também vai ter atividade fotossintética. Redução da área do vegetal mais sujeita à evaporação, né, a perder por transpiração ou gutação. Também vai ter redução da atividade fotossintética. Um outro mecanismo é a manutenção da pressão da turgescência. Então, ajuste osmótico ou elasticidade da parede celular. O que significa isso? Manter mais água dentro de cada célula. O ajuste osmótico faz com que a água, que a célula, ela perca ou ganhe água conforme a concentração dentro e fora da célula, tá? Até que chega um equilíbrio osmótico. O que pode fazer? Ele pode ajustar, a planta pode ajustar as concentrações dentro e fora para manter a água dentro. Porque a osmose, ela não consegue ajustar. Ela não diz faça mais osmose, faça menos osmose. Mas ela consegue ajustar as concentrações para que não haja movimentação de água pela osmose. E também, por diferentes mecanismos, tolerância à dessecação. E daí tem diminuição da atividade fotossintética. Por fim, eu quero mostrar para vocês, de curiosidade aqui, alguns modelos morfológicos que algumas plantas desenvolvem para manter a água, né? O primeiro aqui, o A, deixa eu pegar minha canetinha aqui.
OA é aquelas árvores de folhas caducas que armazenam água nos troncos, por isso que tem um tronco assim tão grosso. Tem algumas árvores bem típicas lá de Madagascar, não vou me lembrar do nome agora, mas que elas são extremamente grossas e elas têm esse formato rombudo mesmo, né? Que ali elas economizam água. E daí, folhas caducas. Na época de seca, a folha cai. Então, ela diminui a transpiração e, como ela tem uma quantidade de água armazenada no tronco, ela não morre, mesmo em época de seca. A B são os cactos, né? São suculentas que armazenam água no caule. Não só cactos, mas suculentas em geral. Isso você já conhece. Tem alguns cactos no deserto que, se cortar, ele tem tanta água dentro que ele vai pingando a água e você pode tomar aquela água também. Tem algumas suculentas, isso tem bastante em jardim, né? Nos vasinhos. Tem gente que é louca por suculenta, né? Tem umas suculentas lindas mesmo, que elas armazenam nas folhas, né? No cactus, eles armazenam no caule, aqui no caule. As folhas do cactus são os espinhos, mas tem outras suculentas que armazenam na folha. Tem árvores e arbustos sempre verde com um sistema radicular gigantesco, não só profundo, mas muito ramificado. Estão vendo? Então, se falta água aqui em cima, ele pega a água aqui embaixo. Sempre ele vai achar água. Também tem arbustos e folhas caducas frequentemente espinhosos, onde que a folha, ele tem folhas normais, que daí são folhas caducas, que caem na época de seca, e tem folhas em forma de espinhos. Folhas em formas de espinhos são folhas especiais, que não sofrem transpiração. O F aqui, arbustos com caules clorofilados, né? Que daí eles podem fazer fotossíntese pelo caule. O G, gramíneas que formam tufos com gemas de renovo protegidas por bainhas das folhas e com sistema radicular extenso. Isso é muito comum em pastagem. A gente usa muito dessas plantas para pastagem. Então, sistema radicular muito grande. E aqui, mesmo que essa parte de cima desapareça, aqui tem um monte de gema que vai perfilhando, que vai aumentando aqui. Daí tudo cresce de novo assim. É uma planta só com um monte de gemas, que a gente chama, na agricultura em geral, perfilhos, tá? Tem algumas plantas que perfilham. Nem todas as gramíneas perfilham. Milho não perfilha, por exemplo, mas muitas gramíneas de pastagem perfilham. O G, cadê o G? Gramíneas que formam tufos. Não, esse é o G. Agora é o H, perdão. GH, plantas de hábito em roseta, então ela tem um sistema radicular muito maior que a planta de cima, que é em roseta, pequenininha, normalmente cutícula bem densa, bem grossa e etc. E geófitas com raízes de armazenamento, então a água é armazenada na raiz, tá? O J, geófitas com bulbos ou tubérculos, então a água é armazenada em bulbos ou tubérculos. O K, pluvioterófitas, que são plantas anuais. Então, chegou a época de seca, ela vive só na parte de baixo. Quando começa a chover, ela sai de novo. E plantas tolerantes à dessecação, né? Tipo poiquilho hídrica. Né? Normalmente, as plantas são muito pequenas, têm uma cutícula muito grande e armazena água por toda a planta. Bom, esses são alguns mecanismos que a planta pode desenvolver, que algumas plantas desenvolveram para acumular água ao longo do tempo. Bom, gente, a aula de hoje é essa. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar a aula que vem, pode me mandar e-mail klaus.zalter@unendrade.edu.br, tá? Sem problema algum, pessoal, sem problema algum, tá? Não se esqueçam de fazer atividade de frequência, tá bom? E é isso aí, gente. Eu desejo para vocês uma ótima semana de ciências biológicas, né? Continuem estudando, tá?
E até semana que vem. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.